Que a gente venha receber essa palavra de uma forma de um ensinamento realmente. Que todos nós venhamos aprender um pouquinho. Bom, eu acho que vocês conhecem esse homem, certo? Não. Bom, o nome dele é Floyd. É o sobrenome, na verdade. É o Sr. Floyd. E ele morreu no dia 20 de maio de 2020. Ele foi vítima do racismo, né? Algo que muitas pessoas têm morrido, é um preconceito, uma discriminação, tendo em base a cor da pele ou na verdade, a etnia, né? Então, ele foi vítima disso, ele morreu, né, vítima disso, uma pessoa preconceituosa o matou simplesmente porque ele era negro. E hoje eu quero expor um pouquinho sobre isso. E eu queria que vocês compreendessem que a visão de Deus em relação a esse assunto. Vocês acham que o Senhor, o Deus que nós servimos, ele tem a mesma visão que a sociedade tem em relação a esse assunto? Vocês acham que realmente ele usa a cor da pele ou outros critérios como algo que determinasse realmente se isso vai nos abençoar, se Deus vai nos abençoar por conta que se eu sou uma pessoa negra, então Deus vai me abençoar? Ou se Deus vai me abençoar porque eu sou uma pessoa branca? Vamos dizer assim, vocês acham que é esse o critério que o nosso Senhor usa para abençoar ou não uma pessoa? Ou para chamar, né, para perto, para ser usado, ou realmente para rejeitar? Vocês acham que o Senhor, Deus, ele usa a cor da nossa pele como um critério de escolha? Eu quero que vocês participem, conversem comigo, não me deixem falando sozinha. Vocês acham? Ótimo. Então, pode passar, Leonardo. Quando vocês olham para essas duas meninas, temos lá uma menina branca e uma menina negra. Vocês acham, como vocês já falaram, que não, Deus não usa isso como um critério? Então vocês vão saber e vão compreender que realmente a coloração da nossa pele, ela não nos faz superior. Então, porque aquela menina é branca, não faz dela superior a essa menina que é negra. Ok? Crianças, vocês conseguem entender isso? Sim? Pode passar, Leonardo. Bom, e essa mulher, por ela ser branca, no caso, e muito bonita, por sinal, faz dela superior a essa outra mulher? Pode colocar, Leonardo. Sim? Não? Ou faz dessa mulher superior a outra? Também não, né? Bom, a palavra de Deus, ela vai afirmar exatamente isso, que não. Deus não faz acepção de pessoas. Coloca lá. E eu queria que vocês lessem junto comigo, ok? Diz assim, ó. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Vamos juntos? Porque para Deus não há acepção de pessoas. E é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Pode passar, Léo. Que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai privilegiar uma pessoa por conta da cor da sua pele, ou vai desprezar a outra por conta da cor da sua pele também. E eu queria trazer diversos personagens bíblicos que eu fiquei pensando neles bastante tempo. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou trazer isso para aquelas crianças? E eu queria mostrar para vocês que os critérios que Deus utiliza, desmentir que Deus queria que vocês entendessem, principalmente as crianças, porque os adultos já sabem, que o Senhor, ele não utiliza, ele nunca vai utilizar a cor da nossa pele ou a nossa raça para escolher alguém. Ele não vai fazer isso. E o exemplo que eu tenho é de Abraão.
né, e de outros também que eu vou falar no decorrer. Abraão, quero que vocês lembrem, crianças, que lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e fala para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele fala: quero que você saia do meio da sua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha, eu farei de você uma grande nação, eu vou abençoar o seu nome, muitas famílias serão abençoadas por conta de você. Então sai do meio da sua parentela. E Abraão, ele faz isso porque ele escuta a voz do Senhor, ele escuta uma voz que fala com ele escuta a voz do Senhor que fala com ele, e ele simplesmente sai. Ele obedece. E em toda a trajetória de Abraão, quando a gente vê, realmente Deus promete, Deus fala, Deus cumpre e Abraão obedece. Numa certa feita, o Senhor prometeu a ele um filho e Deus cumpriu. E em outro momento, Deus pede aquele filho de volta. Olha, eu quero que você suba ao monte e sacrifique o seu filho. Abraão, ele obedece, porque desde o princípio ele pega a palavra que o Senhor deu, crê e obedece. E desse momento não foi diferente, ele obedeceu. E olha o que aconteceu, e Deus vai abençoar Abraão por conta de sua obediência, porque ele crê realmente que Deus é poderoso para fazer tudo e infinitamente tudo. Sabe, ele realmente coloca toda a sua confiança. E o interessante é que quando Abraão sai da terra onde ele morava e vai em direção à terra que o Senhor disse que iria mostrar, eu quero que vocês entendam que Deus não mostrou naquele momento em que ele falou. Ele mostrou depois. E olha que ele nem viu essa terra. Então, eu quero deixar claro aqui que o Senhor, ele não utiliza esses critérios. Eu vou ser bem repetitiva, porque eu quero que vocês, crianças, compreendam que o Senhor, ele não utiliza as nossas características externas, aquela que você vê, a cor da minha pele, para me abençoar. Com Abraão não foi assim. Ele abençoou Abraão simplesmente porque ele obedeceu e porque ele creu. E a mesma coisa aconteceu com este homem. Crianças, quem foi este homem que criou essa arca? Noé, exatamente. Sabe, depois que o Senhor havia criado tudo e passou alguns anos, a terra estava cheia de pessoas. E o que aconteceu? Essas pessoas, elas estavam vivendo de maneira que não agradava ao Senhor. E o Senhor olhou para a terra e viu que quase todas as pessoas estavam desobedecendo à sua vontade. Estavam fazendo coisas que não agradavam a ele. E olha que interessante. Ele olhou e viu um homem que estava fazendo a sua vontade, que estava guardando realmente os preceitos de Deus no coração. E quem foi esse homem, crianças? Noé, exatamente. E ele foi e chamou: Noé, constrói a arca, que eu quero salvar você, a sua família e também os animais. E assim ele fez. Observe que o Senhor chamou Noé não por conta das suas características externas, mas sim porque ele estava procurando fazer a vontade de Deus, estava procurando agradar ao Senhor. Sabe, ele estava em um momento que não é diferente do que a gente passa. Ele estava inserido em uma sociedade que estava colocando diversas coisas para ele fazer, diversos prazeres, mas ele rejeitou aquilo tudo para fazer somente a vontade do Senhor, e o Senhor o chamou e o usou. Ok? Vamos lá, Leonardo, pode passar. Leonardo, obrigada. Quem é esse? Vocês sabem? Não. É do Egito. Quem? Não. Moisés não. José do Egito. Bora lá. Bom, quando eu falo deste homem, eu quero também trazer a vocês que em toda a sua trajetória, desde quando ele foi vendido pelos seus irmãos, comprado por Potifar, e quando ele estava na casa de Potifar, o Senhor o abençoou simples e unicamente porque ele guardava a palavra no coração.
ele obedecia, ele se desviava do mal. Um exemplo disso é que quando Potifar, ele chamou, né, José, chamou não, ele comprou José e ele ficou servindo na sua casa. José, ele tinha o poder de todas as coisas, ele só era, o poder dele estava somente abaixo de Potifar. Somente Potifar tinha o poder, vamos dizer assim, supremo, mas quem tinha um poder muito grande abaixo de Potifar era quem? José, exatamente. E Deus o abençoava em tudo. A palavra de Deus diz que Deus estava com José. E em tudo que ele fazia, Deus o abençoava. Deus estava abençoando na casa de Potifar e também no campo. Mas olha, a palavra de Deus também diz que José, ele era um homem belo e muito simpático. E por conta disso, a mulher de Potifar se interessou por ele. Mas vocês lembram que eu falei no início? O que José fazia? Ele guardava o quê? Ele guardava o quê? Ai, meu Deus. Ele guardava a palavra de Deus na onde? No coração, exatamente. Ele guardava ali os preceitos do Senhor, ele guardava a vontade do Senhor. E neste momento, quando a mulher de Potifar queria ali ter ele para si, possuir, no caso ele, o que ele fez? Vocês acham que ele foi e atendeu a vontade dela? Sim? Não? Sim? Não, exatamente isso. Ele não atendeu. Ele fugiu, né? Para quê? Para não pecar contra Deus. Mas como assim, Sabrina, pecar contra Deus? Vocês lembram que Deus, lá em Moisés, lembra que Deus dá os 10 mandamentos para Moisés e fala que o homem não pode ter a mulher do outro? Vocês lembram disso? Então, se José, ele ficasse, no caso, com a mulher de seu patrão, ele estaria, além de estar traindo a confiança do seu patrão, ele estaria traindo a Deus, ele estaria desrespeitando a palavra do Senhor. Sabrina, mas o que isso tem a ver com o que você está falando no início? É simples, olha, Deus, ele abençoa ele porque ele guardou a palavra no coração. Assim também, Deus, ele vai fazer conosco. Se nós guardarmos a palavra dele conosco, ele vai nos abençoar. Não por conta da cor da sua pele ou alguma característica que você tenha física, não. Deus, ele vai te abençoar única e exclusivamente se você obedecê-lo, se você procurar estar no caminho dele. Leonardo, pode passar. Aqui, quem é esse? Saul. Lembram de Saul? Que foi rei antes de Davi. Bom, Deus, ele ungiu, no caso Samuel ungiu Saul como rei, né? E ele se destacava entre todos o seu povo, no caso, dentre toda a tribo de Benjamim, e o Senhor ungiu ele como rei. Mas o interessante é que um tempo depois, o próprio Senhor que o ungiu como rei, o rejeitou. Vocês acham que o Senhor rejeitou Saul porque ele era forte? Ou porque ele era branco ou negro? Não. Porque vocês acham que Deus rejeitou Saul como rei? Exatamente isso, porque ele desobedeceu a voz do Senhor. Como assim, Sabrina? Olha só, o Senhor falou, né, mandou que Saul guerreasse contra os amalequitas e destruísse tudo. Falou que ele não deveria e não poderia trazer nada, sabia, da guerra. Ele deveria matar tudo e destruir tudo. Ele desobedeceu a voz do Senhor. Ele rejeitou a orientação do Senhor. Ele trouxe despojos, a gente chama despojos de guerra. E o Senhor, desta forma, também o rejeitou como rei. Agora pode passar, Léo. E consagrou e ungiu quem? E ungiu Davi. Vocês sabiam que Davi, ele era o caçula e o menor dos seus outros irmãos? Davi, ele tinha 8 irmãos. E dentre os 8 irmãos, ele era o menor. E o Senhor ungiu. Por que vocês acham que Deus ungiu Davi? Sim,
porque ele era temente a Deus, porque ele guardava. Mais à frente a gente vai ver e entender porque realmente o Senhor ungiu Davi. É porque Davi, além de guardar os preceitos do Senhor no coração, se desviar do mal, o Davi colocava o Senhor como seu guia. Antes de guerrear, Davi, ele consultava ao Senhor, ele sempre procurava ter como o Senhor, como literalmente o seu guia. Então, mais lá na frente também em Atos, vai falar a palavra de Deus que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque ele realmente guardava a palavra de Deus, porque ele se desviava do mal, porque quando ele pecava, porque ele não foi um homem perfeito, então ele pecou, ele errou. E quando ele errou, ele pediu verdadeiramente perdão ao Senhor e não voltou atrás. Então, Deus abençoou Davi, ungiu ele, mesmo ele sendo um menor, Deus ungiu porque ele fazia o quê? Ele guardava o quê no coração? Exatamente, porque ele guardava a palavra de Deus no coração, porque ele era obediente. E não por conta de características físicas externas, ok? Pode passar. Bom, e aqui, vocês sabem quem são eles? Crianças? Bom, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias. Sabendo o que esses homens têm a ver com o que você está falando? Muito a ver. Olha, esses homens foram levados cativos para a Babilônia, eles foram retirados da sua terra e colocados numa terra que eles não conheciam. E lá eles passaram por treinamento durante 3 anos. Eles e Daniel também foi levado, dentre outras pessoas. Mas eu quero destacar que desde o início, desde quando eles começaram e ficaram lá naquele treinamento que eles deveriam passar, eles honraram ao Senhor. Como assim? Bom, nesse treinamento eles iam receber instruções, deveriam aprender a cultura de lá e também a língua. E a alimentação deles, eles receberiam a melhor alimentação, a mesma alimentação que o rei estava recebendo. Mas vocês acham que eles aceitaram receber essa melhor alimentação? Bom, eles não aceitaram. O que eles fizeram? Eles rejeitaram aquela alimentação. Mas por quê? Eles rejeitaram a alimentação porque aquela alimentação, aquele manjar que a palavra de Deus diz, estava sendo oferecida a outros deuses. E como eles queriam realmente se separar, não se contaminar, se manter realmente fiéis ao seu Deus, eles procuraram não se contaminar com aquilo. E desde aí eles procuraram honrar ao Senhor. E o Senhor foi fiel com eles. Eles conseguiram um cargo na corte e foram postos como líderes, ok? E nesse exato momento, nessa situação, aconteceu assim. Eu vou explicar a vocês. O rei Nabucodonosor, que era o rei daquela época, ele construiu uma estátua de ouro e falou para todas as pessoas que tinham cargos de liderança, que eram líderes, que deveriam ir para um determinado local onde a estátua de ouro também estava. E quando eles escutarem a música, no caso os instrumentos, todos deveriam se prostrar diante daquela estátua de ouro. Vocês acham que eles se prostraram? Olha que eles estavam procurando honrar ao Senhor desde antes. Nesse momento eles se prostraram? Não, eles não se prostraram. Mas o rei Nabucodonosor pensou consigo: bom, eles não devem ter escutado, sabe, essa música. Eu vou tocar de novo, vou dar uma outra oportunidade para eles se prostrarem. E falou: olha, se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha ardente. E ele iria aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E olha o que eles responderam. Deixa eu pegar minha cola aqui. Eles falaram assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
Então, quando realmente tocou a música novamente, eles não se prostraram. E eles foram lançados na fornalha. E o interessante é que os homens que lançaram ele na fornalha, de tão aquecida, de tão quente que ela estava, eles foram mortos. E o rei Nabucodonosor viu eles passeando dentro da fornalha, mas viu somente os 3 homens? Não, eles viram o quarto. Olha aqui. Aquele homem, o rei Nabucodonosor, ele falou assim: nossa, eu estou vendo um homem, nós lançamos 3, mas eu estou vendo mais um que é semelhante ao filho dos deuses. E ali o Senhor os protegeu, o Senhor honrou o seu filho. Mas vocês acham que ele honrou esses meninos simplesmente porque eles eram especiais, porque eles foram privilegiados, ou porque eles tinham autoridade? Vocês acham que Deus livrou ele por conta disso? Não, o Senhor não livrou eles por conta disso. O Senhor livrou eles porque realmente o Senhor quis livrar e porque eles estavam honrando ao Senhor desde antes. Sabrina, por que você está falando que Deus honrou? Porque Ele quis. Ele poderia não livrar eles da fornalha? Poderia. Mas o interessante é que nessa situação o Senhor quis livrar e Ele livrou, e o nome do Senhor foi glorificado. Como assim? Depois que esses meninos saíram, o rei Nabucodonosor, que tinha lançado eles para dentro da fornalha, instituiu um decreto que nenhum homem deveria falar mal do Deus deles. E o nome do Senhor foi o quê? Foi glorificado. Então o Senhor os abençoou porque eles honraram a Deus e também, primeiramente, porque Deus quis. Leonardo, pode passar. Já está acabando, tá? Essa é a penúltima imagem. Bom, aqui está Jesus junto com uma multidão. Sempre que ele pregava, sempre que ele falava, uma multidão queria escutá-lo. E dessa vez não foi diferente. Uma multidão o escutou, uma multidão seguiu. E nesse dia ele falou bastante, né, como sempre, ensinou a todos que estavam ouvindo, e é como se fosse já no fim do dia. Os discípulos chegaram para ele e falaram: mestre, o senhor tem que despedir essa multidão, porque nós não temos dinheiro para alimentar eles, e mesmo se eles saíssem agora, eles não iam conseguir algum alimento, porque estamos em um local muito distante, como se estivessem realmente em um deserto, vamos dizer assim. E olha o que o Senhor Jesus fez. Um menino, ele foi apresentado, ele foi levado até Jesus com 5 pães e 3 peixes. Foram 3 peixes e 5 pães? Ou 2 peixes e 5 pães? Ou 5 pães e 2 peixinhos? Foram 5 pães e 2 peixinhos. Foi levado até Jesus e Jesus deu graças. E os 5 pães e 2 peixinhos alimentaram quase 5.000 homens, sem contar com as crianças e as mulheres. E o interessante é que o Senhor Jesus, ele multiplicou e alimentou a todos. Como assim? Ele não escolheu um grupo privilegiado ou um grupo desprezado pela sociedade. Não, ele alimentou a todos, sem fazer acepção, sem fazer diferença, sem ter aqueles que ele privilegiasse ou os outros que rejeitasse. Não, ele simplesmente alimentou a todos que estavam presentes. E nesse momento, Leonardo, pode passar. E nesse momento eu queria deixar muito claro, e eu espero que vocês realmente tenham compreendido, que o Senhor, ele não usa de critérios que o mundo usa. Porque algumas pessoas da sociedade em que vivemos, eles falam e afirmam que a pessoa que tem a cor branca, né, a pele mais clara, ela é superior, ela tem privilégios, é a privilegiada. E o negro, ele é o rejeitado, é aquele que deve morrer, é aquele que não é bem visto pela sociedade.
E eu quero dizer que o Senhor, Ele não usa desses critérios. O Senhor, Ele não usa desse critério para abençoar uma pessoa, ou para escolher, para usar grandemente. Não. E para entender melhor, eu quero que todos aqui, como estamos no culto de criança, todos aqui vão usar a imaginação. Eu quero que vocês se imaginem como quadros. Como assim? Telas de pintura. Estão se imaginando, crianças? Telas de pintura? Todos vocês são lindas telas em branco. E o nosso Senhor é o pintor. E eu quero que vocês compreendam que o Senhor pintou vocês. Cada característica que vocês têm, a cor da pele, a cor do cabelo, o jeito do cabelo, o formato da sobrancelha, tudo, a altura, tudo o Senhor, Ele que criou. Então seria incoerente Ele predeterminar ou Ele usar como critério para abençoar ou não uma pessoa a coloração da nossa pele. Quem faz isso é a sociedade em que vivemos. Ela impõe e diz que uma pessoa é privilegiada por conta de uma cor e a outra é desprezada. Mas eu quero que a gente compreenda que o Senhor, Ele não faz isso. Ele olha a todos como iguais, porque Ele que criou a todos nós. Ele criou aquele, sabe, aquele quando você olha no espelho e fala, Deus, isso aqui é um defeito. E Ele fala, não, minha filha, fui eu que criei, eu quis assim. O Senhor, Ele criou todas as partes do seu corpo. Ele criou cada detalhe. Até aquele defeitozinho que você acha que é defeito, o Senhor, Ele criou, Ele pensou. Ele estava com você quando você ainda estava em formação. Quando a gente estava no ventre da nossa mãe, o Senhor estava conosco. A palavra de Deus afirma que na formação dos nossos ossos, o Senhor estava contemplando. Até antes da sua mãe saber o formato do seu rosto, a cor dos seus olhos, o formato da sua boca, o Senhor já estava ali, o Senhor já sabia. O Senhor já sabe o que vai acontecer com você amanhã, sabe o que vai acontecer com você daqui a 10, 5 minutos e até 1 minuto. O que eu quero deixar claro é que nós, como servos de Deus, aqueles que escutam a voz do Senhor, aqueles que dão atenção à sua palavra. Sabrina, por que você está falando isso? Porque existem muitas pessoas que se dizem cristãos que têm esse preconceito, que julgam os outros, que têm nojo das pessoas que são negras e desprezam elas, que excluem. E nós, como servos de Deus, nós devemos ser diferentes. Nós devemos olhar para o outro e amá-lo. Por quê? Porque foi Deus que criou. E porque Ele nos manda, Ele fala, olha, vocês têm que amar o outro como a si mesmo. Sabe, não olhando a diferença, mas amando Ele do jeito que Ele é. Sabe, crianças, na escola de vocês talvez tenha uma criança que possa desprezar a outra pela cor da sua pele. Vocês não devem agir desta forma. Vocês que são servos de Deus, que são diferentes, que são chamados para ser semelhantes a Cristo, devem agir de forma diferente. O Senhor Jesus disse que nós seríamos reconhecidos de uma forma. Não seria por falar em outras línguas ou outras coisas, nós seríamos reconhecidos por amar, porque o nosso Jesus, Ele veio a esse mundo e amou a todos. Ele amou os desprezados e amou aqueles também que tinham privilégios. Então eu quero dizer, amem a todos. Sabe que vocês, adultos, que têm crianças pequenas em casa, vocês venham entender que essas crianças, elas são como um espelho. Elas refletem tudo aquilo que, na verdade, elas veem. E se vocês veem uma criança preconceituosa, é porque na sua casa ela tem exemplo disso. E como nós somos servos de Deus, nós devemos refletir, mostrar Jesus nas nossas atitudes, para que elas cresçam pequenos cristos, para que elas cresçam e realmente demonstrem em suas atitudes Jesus. Sabe,
o fato que aconteceu com esse homem, a morte dele, foi mais um que foi vítima disso. E eu espero que isso não seja analisado por vocês, adultos e até crianças, como normal, porque isso não é normal, isso não é natural. O natural é amarmos e respeitarmos os outros pelas diferenças, e é isso que o Senhor fazia, sabe? Ele amava a todos, ele respeitava a todos. Então que nessa noite nós venhamos sair daqui com isso, sabe? Devemos ser diferentes. O Senhor nos chamou e Ele vai nos abençoar, Ele vai nos escolher para nos usar quando nós nos dispormos a fazer o quê? A fazer o que Noé fez, obedecer, a fazer o que Abraão fez, escutar a voz do Senhor e somente com a voz dele crer e confiar apenas. Sabe, Abraão, ele não viu a terra que o Senhor o prometeu dar, mas ele creu e ele se movimentou. Hoje eu te convido a se movimentar diante e até a promessa, até o cumprimento da promessa. Sabe, talvez hoje vocês estejam, todos nós, talvez Deus tenha dado promessas e tem algumas que não se cumpriram ainda. Mas eu te convido hoje a caminhar em direção a ela. Como? Orando mais, lendo mais a palavra, sendo diferente. O Senhor não nos chamou para ser iguais, mas para ser diferentes, para fazer a diferença. Então que nós não venhamos ser mais um na multidão, mas que nós venhamos ser diferentes, sabe? Que nós venhamos ser destacados. Sabrina, dói muito ser destacado, mas o Senhor não te chamou para ficar sentado no banco. O Senhor te chamou para te destacar e para mostrar ao mundo, às pessoas, que Ele é Deus. Sabrina, mas minha vida tá... Só Jesus sabe. Mas Ele ainda é contigo. Ele foi com Noé. Gente, quando eu estava estudando a história de Noé, o interessante é que Deus falou com Noé: Noé, constrói a arca. Vocês acham que depois de 20 dias a arca estava pronta e depois veio o dilúvio? Demorou 120 anos para a arca ficar pronta. 120 anos. Depois desses 120 anos, aí Deus falou assim: bom, agora vocês vão entrar na arca. Tá bom. Aí depois de 7 dias, só depois de 7 dias que Noé e sua família e todos os animais estavam dentro da arca, que o dilúvio veio. Sabe, o que eu aprendo com isso? Eu tenho que confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E durante a trajetória, não deixa de confiar. Vocês imaginam quantas pessoas não zombaram de Noé, não falaram: você é doido, cara, aqui não chove, como vai ter um dilúvio, tá doido? Não, o Senhor é quem falou, então Ele é fiel para cumprir. E cumpriu, veio o dilúvio. E todos aqueles que descreram no que Noé disse morreram. E Noé, aquele louco, doido, que creu no que Deus falou, mesmo as circunstâncias sendo inviáveis, viveu. A sua descendência ele teve descendência, sabe? Então eu te convido hoje a se movimentar em direção ao cumprimento da promessa de Deus, sabe? Creia somente no que o Senhor te disse. As circunstâncias não são favoráveis, não olha para elas, olha para quem te prometeu, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu disse e que guardem no coração de vocês. Eu preparei tudo com muito carinho. Eu espero que vocês realmente tenham compreendido tudo. E eu espero que o Senhor, Ele dê as vitórias que vocês têm clamado, que Ele honre a cada um de vocês, tá bom? Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.